Se você assistiu o vídeo do Felca sobre a adultificação, que viralizou com mais de 28 milhões de visualizações, você já sabe que ele mostrou algo gravíssimo. Crianças sendo exploradas em plataformas digitais para ganhar dinheiro. O que ele mostrou é chocante. Mas existe um lado dessa história que ninguém vê nos vídeos virais. E é justamente isso que eu vejo toda semana de perto no meu escritório. Meu nome é José Eduardo Mercado, sou advogado especializado em direito digital. Nos últimos meses eu tenho recebido mensagens diretas de supostos menores de idade desesperados para recuperar contas bloqueadas no QI. E não é um ou outro caso isolado. Isso acontece em média a cada 2 ou 3 semanas. Só que o que mais me assusta não é apenas o bloqueio dessas contas. É a forma como essas crianças se comportam. Falando de contratos, de pagamentos de monetização, como se fossem adultos gerenciando um negócio. Hoje eu vou mostrar para vocês o lado jurídico e invisível dessa situação. O lado que o Felca não mostrou, mas que é essencial para entender a gravidade desse problema na prática. Para quem não viu, Felca expôs como pais e criadores de conteúdo estão colocando crianças inadequadas e muitas vezes sexualizadas no TikTok e no Kawaii. Tudo em troca de visualizações e dinheiro. Ele mostrou casos reais, conversou com psicólogos e revelou como os outros algoritmos dessas plataformas acabam impulsionando e normalizando esse tipo de conteúdo. O trabalho dele foi impecável, né? E extremamente necessário. Mas existe uma parte dessa história que não aparece nas reportagens e que não é documentada publicamente. É o que eu vejo no meu dia a dia como advogado especializado em resolver bloqueios de contas, disputas contratuais e problemas de monetização para criadores. Essa parte da história é ainda mais preocupante. Menores de idade que não estão apenas sendo expostos por terceiros, mas que eles próprios já se enxergam como criadores profissionais, com obrigações e metas de produção, sem qualquer supervisão adulta. E é justamente nesse ponto que o problema se torna mais grave e mais difícil de enfrentar. Para você entender a gravidade do que eu vejo, então vou contar casos reais que chegaram ao meu escritório. Recebo mensagens de WhatsApp, quase sempre de números desconhecidos, com fotos de perfil que deixam claro, são crianças. A primeira frase, muitas vezes, já mostra o nível de apego à conta, como a que eu li recentemente. A minha vontade foi banida. Essa criança não pediu ajuda para os pais, não perguntou sobre direitos, não explicou o contexto. Ela foi direta. Isso é muito comum. Ela queria desbloquear a conta do Kawaii. No WhatsApp, uma foto de uma criança em uma escadaria com vestido de princesa. Eu não sei se esses pais estão cientes disso. Em outro caso, um adolescente enviou: "Eu queria voltar meu PV." E minutos depois, reforçou com um emoji triste. Quando perguntei mais detalhes, respondeu: "Meu PV do Kawaii foi banido por uma FML lá e eu não sei o motivo deles me banir." Entre aspas. Nenhuma menção a responsáveis, apenas a necessidade urgente de resolver aquilo, completamente sozinho. Tem também situações em que o problema vai além do bloqueio de conta. Recentemente recebi uma denúncia formal sobre um perfil chamado Pegador de Criança, que aparentemente estava sendo usado por alguém menor de idade, que já pelo nome indicava um risco gravíssimo. O denunciante ele confundiu o escritório com o Kawaii e denunciou enviando o link do perfil para a gente e alertou que a conta poderia violar diretamente os termos de uso da plataforma e pediu providências. Isso mostra que, além da monetização precoce, existe um ambiente que pode expor menores a abusos, interações perigosas. Em outros casos, as mensagens vêm acompanhadas de prints do próprio perfil. Vídeos, seguidores, curtidas e a notificação da plataforma dizendo:
Sua conta foi banida por violar nossas diretrizes da comunidade. Logo abaixo a mensagem da criança: me desbane, por favor, entre aspas. Não era um tom de brincadeira, era um apelo com a seriedade de quem acredita ter perdido o emprego. O padrão costuma ser o seguinte: crianças e adolescentes, contatos feitos sem qualquer supervisão, insistência, apelo emocional, pedidos infantis. É uma linguagem que mistura a informalidade infantil, precariedade da língua portuguesa e conhecimentos sobre monetização e operação de conta. Essas crianças tratam o bloqueio da conta como uma catástrofe financeira e não como uma simples restrição de uso. É como se estivessem defendendo. Isso mostra um fenômeno preocupante. Elas não apenas estão expostas ao ambiente competitivo e exploratório das redes, mas já internalizaram a lógica de que precisam produzir, monetizar, gerar conteúdo para se manter ativas. O que o Felca mostrou é a ponta do iceberg. O que chega até mim é o reflexo mais silencioso e às vezes mais perigoso dessa realidade. Do ponto de vista jurídico, tudo que eu acabei de mostrar representa um cenário de risco grave para as crianças, para os pais e até para as próprias plataformas. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 e mesmo assim com proteção específica. O que vemos aqui não é aprendizado, é atividade remunerada ou com potencial de remuneração, feita sem qualquer estrutura legal ou supervisão. Os termos de uso da Kauai estabelecem idade mínima de 13 anos para criar conta. Exigem autorização dos pais para menores de 18. Mas na prática isso não é fiscalizado. Os casos que chegam até mim mostram que é possível criar perfis, postar, monetizar e até acumular seguidores, sem qualquer verificação real de idade. Ainda a responsabilidade civil e criminal dos responsáveis. Quando um menor de idade está contratando serviços advocatícios, sozinho ou interagindo em ambientes de risco, como no caso do perfil pegador de criança, isso pode ser interpretado como negligência ou até omissão. Em casos mais graves, pode configurar exploração do trabalho infantil ou exposição a abuso. E mesmo que eu quisesse, eu não posso atender juridicamente um menor de idade, tem ao menos autorização dos pais. Fazer isso violaria o código de ética da advocacia e poderia até configurar crime. Inacreditável. A insistência dessas crianças, apesar dessas barreiras, revela o nível de dependência e vício na monetização. Não basta apenas entender o problema, é preciso agir. Para os pais responsáveis, saibam o que seus filhos fazem na internet. Observem se eles falam sobre monetização, se ficam irritados quando não conseguem postar vídeos, ou se procuram resolver sozinhos questões financeiras e identificarem qualquer envolvimento com perfis suspeitos, como o caso denunciado do pegador de criança. Tratem como um alerta vermelho. Para educadores e profissionais, é hora de incluir o tema direitos e proteção digital nas conversas com os jovens. Ensinem sobre trabalho infantil online, risco da exposição precoce e a diferença entre brincar e trabalhar na internet. Para as plataformas, a exigência de idade nos termos de uso não é suficiente. É preciso implementar verificação efetiva, monitorar e remover conteúdo impróprio e agir diante de denúncias de risco. E para toda a sociedade, não podemos normalizar a adultificação digital. Uma criança de 12 anos não é uma influenciadora digital. É uma criança que
e precisa estar protegida. Se identificar um caso de exposição ou exploração infantil online, denuncie. Use o Disque 100, a SaferNet e os canais nas próprias plataformas. O vídeo do Felca revelou uma face visível do problema. O que eu trouxe aqui é a parte que acontece fora das câmeras. Crianças que não são apenas exploradas, mas que já acreditam que precisam explorar para sobreviver no ambiente digital. No escritório, não atendo menores sem responsáveis. E quando atendo, a prioridade é orientar e proteger. Mas a solução não está só na advocacia. Precisamos de mudança nas leis, nas plataformas e na consciência coletiva. Se você se importa com a segurança das crianças, compartilhe esse vídeo. Converse sobre o assunto, denuncie perfis suspeitos e participe da mudança. Porque proteger crianças no mundo digital é responsabilidade de todos nós. Se você acha que esse vídeo trouxe uma informação interessante, considere curtir esse vídeo e assinar o canal, pois sempre trago informações jurídicas relacionadas ao mundo digital.